Que Jesus te abençoe, o nosso Deus e o Santo Espírito também. Muito bom, mais uma vez de volta aqui juntos para lermos os 4 capítulos seguintes do livro de Neemias, do capítulo 5 ao 8. Deus te abençoe na leitura. Mais uma vez, eu peço que você leia e ouça atentamente a palavra de Deus, para ser abençoado por ela. Vamos lá, capítulo 5 diz assim: Foi grande, porém, o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos, porque havia os que diziam: Somos muitos, nossos filhos e nossas filhas, que nos dê trigo para que comamos e vivamos. Também houve os que diziam: As nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas hipotecamos para tomarmos trigo nesta fome. Houve ainda os que diziam: Tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei sobre as nossas terras e as nossas vinhas. No entanto, nós somos da mesma carne como eles, e nossos filhos são tão bons como os deles. E eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não está em nosso poder evitá-lo, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e estas palavras, muito me aborreci. Depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres e magistrados e lhes disse: Sois usurários, cada um para com seu irmão. E convoquei contra eles um grande ajuntamento. Disse-lhes: Nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às gentes, segundo as nossas posses. E vós outra vez negociareis vossos irmãos para que sejam vendidos a nós? Então se calaram e não acharam o que responder. Disse mais: Não é bom o que fazeis, porventura não devíeis andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus moços, lhes demos dinheiro emprestado e trigo. Demos de mão a esse empréstimo. Restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também o centésimo do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite, que exigis deles. Então responderam: Restituir-lhe-emos e nada lhes pediremos. Faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam segundo prometeram. Também sacudi o meu regaço e disse: Assim o faça Deus, sacuda de sua casa, de seu trabalho, a todo homem que não cumprir esta promessa. Seja sacudido e despojado. E toda a congregação respondeu: Amém. E louvaram o Senhor. E o povo fez segundo a sua promessa. Também desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o 20º ano ao 32º ano do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu, nem meus irmãos comemos o pão devido ao governador. Mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo e lhe tomaram pão e vinho, além de 40 ciclos de prata. Até os seus moços dominavam sobre o povo, porém eu assim não fiz por causa do temor de Deus. Antes também na obra deste muro fiz preparação e terra nenhuma compramos. E todos os seus moços se ajuntaram ali para a obra. Também 150 homens dos judeus e dos magistrados e os que vinham a nós, dentre as gentes que estavam ao nosso redor, eram meus hóspedes. O que se preparava para cada dia era um boi e 6 ovelhas escolhidas. Também à minha custa eram preparadas aves, e de 10 em 10 dias muito vinho de todas as espécies. Nem por isso exigiu o pão devido ao governador, porquanto a servidão deste povo era grande. Lembra-te de mim para meu bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Capítulo 6. Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio e o resto dos nossos inimigos que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais,
Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: Vem, encontremo-nos nas aldeias, no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: Estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta, do teor seguinte: Entre as gentes se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos. Por isso reedificas o muro, e segundo se diz, queres ser o rei deles. E puseste profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: Este é o rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isso, segundo essas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Mandei dizer-lhe: De tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tu, do teu coração, é que o inventas. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: As suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Meetabel, que estava encerrado, disse ele: Vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Porém eu disse: Homem, como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram. Para isto o subornaram, para me atemorizar e para que eu assim viesse a proceder e a pecar, para que tivesse motivo de me infamar e me vituperassem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate no tocante a estas suas obras, e também da profetisa Noadia e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo, todos os nossos inimigos temeram todos os gentios nossos circunvizinhos e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos esta obra. Também naqueles dias alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias, e cartas de Tobias vinham para eles. Pois muitos em Judá lhe eram ajuramentados, porque era genro de Secanias, filho de Ará, e seu filho Joanã se casara com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Também das suas boas ações falavam na minha presença, e as minhas palavras lhe levavam a ele. Tobias escrevia cartas para me atemorizar. Capítulo 7. Ora, uma vez reedificado o muro e assentadas as portas, estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas, eu nomeei Hanani, meu irmão, e Hananias, maioral do castelo sobre Jerusalém. Hananias era um homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos outros. E lhes disse: Não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça. E enquanto os guardas ainda estão ali, que se fechem as portas e se tranquem. Ponham-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um no seu posto diante de sua casa. A cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela, e as casas não estavam edificadas ainda. Então o meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo para registrar as genealogias. Achei o livro da genealogia dos que subiram primeiro, e nele estava escrito: São estes os filhos da província que subiram do cativeiro dentre os exilados que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levara para o exílio e que voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para sua cidade, os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Azarias, Raamias, Naamani, Mordecai, Bilzan, Misperete, Bigvai, Neum e Baaná,
Este é o número dos homens do povo de Israel. Foram os filhos de Parós, 2.172. Os filhos de Cefatias, 372. Os filhos de Ará, 652. Os filhos de Paate-Moabe, dos filhos de Jesua e de Joabe, 2.818. Os filhos de Elão, 1.254. Os filhos de Zatu, 845. Os filhos de Zacai, 760. Os filhos de Binuí, 648. Os filhos de Bebai, 628. Os filhos de Asgad, 2.322. Os filhos de Adonicão, 667. Os filhos de Bigvai, 2.067. Os filhos de Adim, 655. Os filhos de Ater, da família de Ezequias, 98. Os filhos de Razum, 328. Os filhos de Bezai, 324. Os filhos de Harife, 112. Os filhos de Gibeão, 95. Os homens de Belém e de Netofa, 188. Os homens de Anatote, 128. Os homens de Bet-Rasmavet, 42. Os homens de Kiriat-Jearim, Sefira e Beerote, 743. Os homens de Ramá e Geba, 621. Os homens de Micmas, 122. Os homens de Betel e Ai, 123. Os homens do outro Nebo, 52. Os filhos do outro Elão, 1.254. Os filhos de Harim, 320. Os filhos de Jericó, 345. Os filhos de Lod, Hadid e Ono, 721. Os filhos de Senaá, 3.930. Os sacerdotes. Os filhos de Jedaías, da casa de Jesua, 973. Os filhos de Imer, 1.052. Os filhos de Pazur, 1.247. Os filhos de Harim, 1.017. Os levitas. Os filhos de Jesua, de Cadmiel, dos filhos de Rodeva, 74. Os cantores. Os filhos de Asaf, 148. Os porteiros. Os filhos de Salum, os filhos de Ater, os filhos de Talmon, os filhos de Acube, os filhos de Hatita, os filhos de Sobai, 138. Os servidores do templo, os filhos de Zia, os filhos de Hassufa, os filhos de Tabaote, os filhos de Queros, os filhos de Sia, os filhos de Padom, os filhos de Lebana, os filhos de Hagaba, os filhos de Salmai, os filhos de Hanã, os filhos de Gidel, os filhos de Gaar, os filhos de Reaías, os filhos de Rezim, os filhos de Necoda, os filhos de Gazão, os filhos de Uzá, os filhos de Pazéia, os filhos de Bezai, os filhos de Meunim, os filhos de Nefuzezim, os filhos de Baquebuque, os filhos de Hacufa, os filhos de Harur, os filhos de Baslite, os filhos de Meida, os filhos de Harsa, os filhos de Barcos, os filhos de Císera, os filhos de Tama, os filhos de Neesias e os filhos de Ratifa. Os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soferete, os filhos de Perida, os filhos de Jaala, os filhos de Darcon, os filhos de Gidel, os filhos de Cefatias, os filhos de Ratil, os filhos de Poquerete Razebaim e os filhos de Amon. Todos os servidores do templo e os filhos dos servos de Salomão, 392. Os seguintes subiram de Tel-Melá, Tel-Harza, Querube, Adom e Imer. Porém, não puderam provar que as suas famílias e a sua linhagem eram de Israel. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 642. Dos sacerdotes.
os filhos de Rabaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, o qual se casou com uma das filhas de Barzilai, o gileadita, e que foi chamado pelo nome dele. Estes procuraram o seu registro nos livros genealógicos, porém não o acharam, pelo que foram tidos por imundos para o sacerdócio. O governador lhes disse que não comessem das coisas sagradas, até que se levantasse um sacerdote com Urim e Tumim. Toda essa congregação junta foi de 42.370, afora os seus servos e suas servas, que foram 7.337. E tinham 245 cantores e cantoras. Os seus cavalos, 736, os seus mulos, 245. Camelos, 435, jumentos, 6.720. Alguns dos cabeças das famílias contribuíram para a obra. O governador deu para o tesouro, em ouro, 1.000 daricos, 50 bacias e 530 vestes sacerdotais. E alguns mais dos cabeças das famílias deram para o tesouro da obra em ouro 20.000 daricos e em prata 2.200 arratéis. O que deu o restante do povo foi, em ouro, 20.000 daricos e 2.000 arráteis em prata e 67 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, alguns do povo, os servidores do templo e todo o Israel habitavam nas suas cidades. Capítulo 8. Em chegando o 7º mês e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês, e leu no livro diante da praça, que está à fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante os homens e mulheres e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira, que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maazéias, e à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Razum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo-o ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Rodias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josadabe, Hanã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram: Este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis. Porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: Ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Porque este dia é consagrado ao nosso Senhor, portanto não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: Calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer, a beber e a enviar porções, e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. No dia seguinte, ajuntaram-se a Esdras, o escriba, os cabeças das famílias e de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, e isto para atentarem nas palavras da lei.
Acharam escrito na lei que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas durante a festa do 7º mês, que publicassem e fizessem passar pregão por todas as suas cidades e em Jerusalém, dizendo: Saí ao monte e trazei ramos de oliveiras, ramos de zambuzeiros, ramos de murtas, ramos de palmeiras e ramos de árvores frondosas, para fazer cabanas, como está escrito. Saiu, pois, o povo, trouxeram os ramos e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço, e nos seus pátios, e nos átrios da casa de Deus, e na praça da porta das águas, e na praça da porta de Efraim. Toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e nelas habitou, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia. E houve muito grande alegria. Dia após dia, leu Esdras no livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até o último, e celebraram a festa por 7 dias. No 8º, houve uma assembleia solene, segundo o prescrito. Terminamos os capítulos de hoje. Espero que você tenha aprendido algo de Deus para você, para a sua vida, e seja abençoado. E o convite fica para que amanhã estaremos juntos mais uma vez, se Deus permitir, para ler os próximos 4 capítulos. Deus te abençoe, muito obrigado e até lá!